acha que hoje, e assim, quem te conhece já sabe, mas quem não conhece, você passou por uma coisa muito foda de relacionamento Sim. afetivo e tudo mais. Eu acho que a felicidade tá mais ligada, talvez, ao lado afetivo da gente, né, o espiritual, do que o financeiro. Apesar de que muita gente pensa que tá no financeiro, eu acho que não, na verdade. Você acha que hoje você passaria as mesmas situações e viveria outro momento? Eu acredito assim que quando aconteceu, né, assim, o meu problema, imagina assim, uma garota casou, príncipe encantado, né, sonho de toda garota, bem assim da igreja, que essa é a minha história, né? Aham. Então, apaixonada, perdidamente apaixonada, confiante, 10 anos de casamento no qual você ouvia todos os dias que a palavra separação não existia. Porque foi o que eu ouvi. Sabe, a palavra separação, ela não existe no nosso dicionário. E eu era líder, né? Participava de grupos de casais e tudo, empresária, fazia tudo com meu ex-marido. Exatamente tudo. A gente treinava, a gente ia pro cinema, a gente gostava das mesmas coisas. E de repente, num dia qualquer, você descobre que você está sendo traída e que seu casamento acabou e que o seu negócio, o seu lado, né, de trabalho também acabou, Profissional. porque você tem ali uma parceria, né, uma sociedade, na realidade. E aí você vê assim, cara, né, mexe com o seu emocional, porque uma pessoa que ela é traída, porque as pessoas, fui traída, ela se sente enganada. Sim. Entende? Ela se sente arrasada. Uma mulher ainda traída, imagine que essa pessoa, ela ainda te trai com uma mulher mais jovem do que você, 10 anos. Então, sua autoestima, ela vai lá pra baixo, porque se sente feia. Porque no primeiro momento, é isso que você sente, não vem com... Ninguém sente outra coisa, sabe? Ai, por que aconteceu isso comigo? Porque isso são as fases das dores de qualquer pessoa. São os estágios da dor. Gente, por que aconteceu isso comigo? Logo comigo. Uma pessoa trabalhadora, esforçada, fiel. E você começa... E aí você fica nessa noia, entendeu? Tipo assim... Procurando alguma coisa. Ai, mas e não sei o quê. Aí você começa a sentir a vítima do destino. Porque é esse o olhar que você olha. É isso que você vai olhar. Não tem como ser hipócrita. Porque quando alguém que você ama muito te machuca, dói. E dói com força. Eu sempre falo, dói com força. E às vezes você passa ali por 1001 pensamentos. Poxa, e agora? Começar a minha vida do zero. Vem o medo. Porque são tudo emoções. E quando você é traída, enganada, sabe? Quando você deposita uma confiança numa pessoa e você vê que aquilo não era aquilo que você esperava, você vem com as piores emoções. Aí, hipocrisia falar que vamos exercer agora o princípio da gratidão. Obrigada, Deus, fui traída e tal. Cara, acontece verbalmente. E é legal. É uma prática que eu faço muito, até por sinal. Tudo dá graças, independente das circunstâncias. Só que uma coisa é você falar, outra coisa é você sentir. E você tem que falar até você sentir. E ela, às vezes, não é em 24 horas que vai acontecer. Mas o mesmo esforço que eu tenho de verbalizar coisas positivas é o mesmo esforço que eu tenho de verbalizar coisas negativas. Sim. Então, se eu começar a falar, eu vou superar isso, tá doendo, não consigo, meu Deus. E você vai ficar na fase, essa dor, ela vai durar até quando você permitir. Você não vai conseguir nunca, né? Até quando você permite. Qualquer coisa que acontece, a dor só dura até quando você permitir. E eu sabia muito bem o que eu queria. Eu não queria ficar naquela dor, porque tava doendo. Eu emagreci 13 quilos em menos de 30 dias. Fiquei com anemia profunda. Mano, você secou, você tomou um pouco de veneno, Sim, não? não conseguia beber água. Brincadeira, mas fala assim, Fiquei muito poxa, magra, assim, tipo assim, muito magra. Cara, eu não conseguia beber água, porque doía tanto, tanto, tanto. E aí vinha aquele tanto de pensamentos, as vozes, né? Aquele tanto de voz, aquele tanto de voz. E aí, aí vem também a culpa, porque quando uma pessoa é traída, às vezes são vários pensamentos. Ai, onde que eu errei? Nossa, eu errei. Ai, será que eu tô feia? Porque você começa, ela é 10 anos mais nova que eu. Nossa, o que que eu fiz? E você começa, sabe?
Se você não tem inteligência emocional, muitas pessoas vão encaminhar para quê? Para as drogas, para a bebida, porque elas não é porque elas pior, são pessoas fracas, elas não são, elas só não sabem lidar com aquela emoção, porque tá doendo. Então eu vou tomar aqui para eu esquecer isso. E aí o que acontece? Não resolve. Porque aconteceu, você tem que resolver, você vai ter que chegar um momento que você vai ter que encarar e resolver. E esse momento para mim ele durou 33 dias de dor. Muita dor, mesmo, assim, sem saber, perdida totalmente. E aí eu cheguei... Você chegou a presenciar? não cheguei a presenciar, né, nenhum, assim, vendo, não. Só mesmo de falar, sabendo. fiquei sabendo, família. Na realidade, né, quando você é chifrudo, todo mundo sabe, menos você, né? Menos você, isso é a realidade, você é a última a saber. Cara, Mas- pois é. Acho que é uma das coisas que machuca também, né? Sim, é sim. muito Se foda sente isso. mais enganado ainda, né? Pô, todo mundo tava porque Mas você sabendo. fica com vergonha. Poxa, eu sou... E aí o que acontece, né? Que igual eu te falei, né? Uberlândia é uma cidade grande, mas é uma cidade pequena, né? É uma cidade interior, né? Não é comparada com São Paulo. Uhum. E eu tinha, assim, 2 empresas, né? Minhas empresas eram conhecidas. Eu tinha uma empresa de moda, e eu era modelo. E eu tinha uma empresa dentro do shopping, que trabalhava com beleza e estética, só com mulher. Então, eu já tinha também um relacionamento bem grande na minha igreja, que era uma igreja bem grande. Então, a gente era o casal perfeito, essa é a realidade. A gente era o modelo de casal perfeito. Todo outdoor de família era você. Não, até eu mostra lembro a de- família, vamos ali, que você está bonitinho na foto. Eu vamos... tinha uma amiga que falava, vocês são um casal margarina, sabe? Que tipo assim, né? E aí, quando você toma, assim, um baque, e aí não é só, porque quando aconteceu, cara, não era só uma mulher mais jovem do que eu, de 10 anos, não era só uma traição, que, o marido foi e trocou por outra pessoa, envolvia meu ambiente de trabalho, todos os meus amigos, todos os meus relacionamentos, envolvia família e era minha irmã. Nossa, cara. Ó, não tem, E- eu não consigo imaginar uma cena pior do que essa. E minha única amiga, porque na época eu não tinha amigos, eu trabalhava muito, era minha única amiga e a minha irmã. Então imagina meu pai, porque hoje eles, não foi só uma traição, hoje eles são casados. Imagina meu pai levando a mesma filha pro altar com o mesmo homem. E minha mãe, espero que ela já tenha rasgado aquelas fotos. Minha mãe, ainda até um dia pra trás, quando eu vou lá, minha mãe tem aqui o meu álbum de casamento com o meu ex-marido. Eu falei, mãe, para com isso e tal. Então é muito. Porque assim, hoje eu sempre falo assim: você só sabe que você superou uma dor quando você conta a história sem chorar. E hoje eu conto sem chorar, porque eu superei realmente. Tipo, foi eu falo assim, mas foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo hoje. Mas no momento que eu tava sentindo a dor, eu falo, Nossa. doía. Doía porque, assim, rompeu. Hoje eu não tenho mais Natal. Isso ainda é recente, né? Tem nem 4 anos. Então, assim, não tem mais Natal, não tem mais reunião do Dia das Mães, porque não tem como conviver. Perdoar é uma coisa, assim, perdoar é uma habilidade que eu tenho. Muito fácil, né? É uma coisa muito prática, eu entendo a intenção positiva. E tá tudo bem. Só que, por exemplo, eu poderia ter olhado tudo o que aconteceu comigo para um estado de dor. E eu escutava todo mundo. Cara, você tinha que dar uma surra na sua irmã, cara. Não acredito que ela fez isso, não. Logo com você. E eu tinha minhas defensoras, né? E todo mundo, assim... Eu acho que todo mundo, no final, meio que ficou contra, porque Todo é estranho. Tem mundo. como, Sim, não to- dá pra... Todo mundo, assim, essa é a realidade. Todo mundo, que ele é um vagabundo, eu não acredito. E o pastor da igreja, então assim, então era todo mundo assim, né, falando. Eu falei, cara, eu não quero mais, porque, nossa, tadinho de você. Cara, eu não sou uma coitada. Aconteceu comigo e eu tenho que superar isso e eu sou forte pra superar isso. Poxa. Entende? E eu ficava, mas eu não era. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes você precisa ser forte e usar todas as técnicas da arte da guerra, né? Que tem lá e tudo. Mas eu não tava forte. Só que eu precisava ser forte, porque eu ia ficar ali até quando? Porque eu já entendi, eu já era coach, então eu já entendia que eu ia ficar naquele estado emocional até quando eu quisesse e permitisse.
E aí era todo dia, como que eu faço pra sair disso? Era o como? Como? Tá doendo, aí chorava. Aí eu era muito, assim, muito evangélica, assim, eu sou, assim, mas assim, eu era daquela de só escutar louvor, que eu adoro louvor, eu amo louvor, e chorava, Deus me revela, não sei o quê, nananã, bem fervorosa mesmo, assim, bem pentecostal, né? Deus até te mostrava, faça a sua parte, eu vou te ajudar. E aí eu ficava assim, meu Deus do céu, Jesus. Só que foram 33 dias. Então, assim, aconteceu comigo, doeu pra caramba e eu tive que ser forte. E como eu fiz isso, foi realmente me conhecendo as minhas forças, sabe? Eu entendi o que eu era boa e não foquei no que eu era ruim. Eu não foquei nas minhas fraquezas, eu foquei no que eu era realmente boa e o que eu poderia fazer com as minhas forças e as minhas crenças positivas para sair daquilo e alavancar. Teve alguma coisa assim que foi essencial depois desses 33 dias ou foi realmente só esse autoconhecimento? Não, com certeza foi tudo, foi inteligência emocional. Eu apliquei todo dia tentando, todos os dias praticando mesmo, né? A gente fala assim de tentar, né? Porque assim, como eu te falo, a gente sempre vai substituindo as palavras. Quem tenta? Eu vou tentar levantar meu braço. Tô tentando, né? Uhum. Não, mas eu perseverava mesmo, assim, sabe? Aquela persistência, assim, eu quero, vai acontecer. Então, eu usava todas as técnicas que você imaginar. E cara, eu queria muito... eu vou te cortar um pouquinho, porque funcionou muito bem. Funciona. 33 dias. Cara, eu vou te falar que dias. pra mim, você falou que tem 4 anos. Sim. Talvez ainda não fosse o tempo de superar. ter superado. E 33 dias pra mim não sei se alguém fez antes, mas é um tempo super recorde. Pra mim é um tempo a ser batido. Foi um tempo muito rápido pra mim, porque assim, não foi só uma questão de traição, foi um rompimento familiar também. Não, do seu, sabe? então Foi um rompimento familiar e foi um rompimento no meu âmbito de trabalho, porque eu só não queria, como que eu ia trabalhar? Cara, eu só vou te fazer uma última pergunta sobre isso. Com quem você chorou? Sozinha. Porque não tinha você amigos. não tinha uma irmã pra chorar, não. Sua família tava, vamos entender, no meio do jogo, não dava? Não tinha como opinar, não tinha. Você não teve um ombro, alguém que você se abraçou nesse momento? Ninguém, porque assim, eu falo isso assim, até com muito orgulho, porque hoje eu falo isso, assim, eu falo, caraca, mudei a chave, porque demorou. Essa chave demorou. A primeira ferramenta que eu fiz em coach, nem sabia, chama autofeedback. Ela é uma ferramenta poderosíssima. Ela dura quase 2 horas e ela, assim, você mergulha mesmo nessa ferramenta. E tinha uma pergunta que eu nunca esqueci dessa pergunta. Na época eu era casada e essa pergunta dizia assim, tinha várias fases, né? São 2 horas de ferramenta, mas a última pergunta era o seguinte: quem você vê que vai até o final com você? Quem que você vê que vai jogar uma terrinha lá em cima do seu caixão? Qual é a pessoa? Você só pode escolher uma pessoa que vai até o final com você. Nessa ferramenta que você está totalmente já num nível hard de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de visualização e de tudo que você imaginar, porque você é preparado para chegar a essa última pergunta. Eu não conseguia ver meu filho, eu não conseguia ver minha mãe, que são pessoas assim que todo mundo fala, cara, eu não conseguia ver minha irmã, eu não conseguia ver ninguém. A única pessoa que eu conseguia ver era meu ex-marido. Caramba, mano. Eu não conseguia ver ninguém, de tanto que eu confiava nele, ele era meu melhor amigo. Eu não conseguia ver ninguém. Caralho. E então, quando aconteceu isso, e isso foi um processo que demorou uns 2 anos, porque até 2 anos atrás eu ficava batendo isso. Quem vai até o final comigo? Eu não tenho ninguém para ir até o final comigo. Se eu morrer hoje, quando eu ficava doente aqui em São Paulo, né, muda muito esse clima. Se eu morrer hoje, não tem ninguém para ir até o final comigo. Ninguém vai no meu caixãozinho cor-de-rosa, ninguém, porque a única pessoa que eu via claramente, era ele. Então, quando você perde isso, cara, eu falo, você perde muito, porque eu não conseguia ver ninguém. E aí por isso que eu falo que desenvolver o amor próprio
é muito importante, porque hoje a resposta que eu tenho para você sobre isso é que eu não sei quem vai até o final comigo. Não sei, eu não tenho essa pessoa que eu consigo visualizar e ver que vai até o final comigo. Mas eu tenho a certeza que quando eu chegar no final e eu estiver bem comigo mesmo, isso é o mais importante. Porque eu me amo e eu amo a minha companhia e eu sou verdadeiramente feliz do jeito que eu estou, sem ninguém para me completar, porque eu sou totalmente completa. Então, é isso que é importante hoje para mim.